Olá, gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, da tenda de Umbanda Águas de Oxalá. Estamos começando uma live com um assunto bem interessante no dia de hoje. Nós vamos falar sobre espíritos obsessores, sofredores e quiumbas, né? Qual que é a diferença entre eles, como que eles atuam, onde, que campo da nossa vida eles vão atuar e como a gente faz para a gente se livrar desses espíritos, né? Que muitas vezes estão nos perseguindo. Olá, Ellen, olá, Dai, olá, Andréia. Meu Pai abençoe a todos. Tiago, bem-vindo à live. Fiquem conosco aí. O assunto é bem interessante, é bem vasto, né? E a gente precisa estar aprendendo sobre, para a gente não dar lugar, né, para esses espíritos. Muitas vezes a gente atrai, né, companhias desagradáveis e acaba nos perturbando, tirando a nossa paz, não é? Bem-vindos todos aí, acho que é um momento muito legal. Nós estamos pensando num formato legal de fazer essas lives, né? Não temos ainda tanta intimidade com isso, mas estamos galgando aí uns degraus a mais, né? Legal a gente compartilhar o que a gente conhece, a gente estar sempre elevando os nossos conhecimentos. Conhecimento, ele é tudo na vida de uma pessoa que quer participar de uma religião, né? Porque eu falo sempre assim, ó, que quem acredita, apenas acredita. Mas quem conhece, ele sabe em que ele acredita. Quem conhece, ele sabe o que ele está fazendo, né, dentro de uma casa, de religião, né? Pai abençoe Dani, Pai abençoe Júlia, sejam bem-vindas, viu? Fico muito feliz que vocês aí se dedicaram um tempinho para ouvir o Pai falar, né? Não temos a sabedoria que gostaríamos, mas a gente tenta aí sanar algumas dúvidas. Esse tema, gente, veio porque essa semana eu conversei com uma pessoa e a pessoa ficou meio em dúvida, né? O que tinha acontecido? Aconteceu isso comigo. O que foi? O que aconteceu comigo, né? Vamos falar sobre isso também depois. Então, gente, a gente precisa conhecer. Quem não conhece apenas acredita, né? Faz as coisas de maneira robótica, coisa de maneira espontânea. Mas quem conhece, ele vai acreditar, ele vai fazer conhecendo, sabendo por que está fazendo aquele determinado assunto. O tema de hoje é sobre espíritos sofredores, quiumbas e sobre os obsessores. Dentro da nossa religião, nós damos a nomenclatura de quiumba para os obsessores, né? Na linguagem kardecista, o obsessor é o quiumba, né? E o egum é o espírito desencarnado. Então, qualquer espírito desencarnado é chamado de egum. O que vai diferenciar muitas vezes é a condição energética que está esse espírito. Muitas vezes ele está numa zona de sofrimento, numa zona de perturbação. Aí ele é um espírito sofredor, né? Mas os espíritos bons que estão trabalhando também são chamados de eguns, que é espíritos de quem desencarnou, tá? Pai abençoe Lúcia, Karina. Então, e aí, gente, o que acontece? Vamos separar por categoria. O espírito sofredor, ele é um desencarnado que ao deixar o corpo físico, ele passa pela perturbação comum a todos os espíritos desencarnados, né? Na hora da morte, o espírito passa por uma perturbação.
ele passa por uma mudança de estado. Isso pode perturbar mais ou menos o espírito, tá? Então, gente, se esse espírito, por seus declínios, por seus deslizes, pelos seus vícios, apegos a diversas coisas desta vida, por seus desequilíbrios, né, emocionais, ele se encontra muitas vezes no sofrimento lá na zona, no mundo espiritual, nas zonas menos felizes, né? E esse sofrimento pode ser porque ele deixou uma grande fortuna na terra, deixou o seu ente querido, deixou sua família, e esse espírito passa então a sofrer. E muitas vezes eles não conseguem se desapegar desse plano, e ele permanece acoplado junto dos seus familiares, junto a um ambiente do qual ele gosta muito, sua casa, né? Sua fazenda. Então ele permanece naquele lugar em sofrimento. Ele causa mal às pessoas? Sim. O espírito sofredor, ele causa mal às pessoas que estão encarnadas. Mas não é de forma deliberada ou de forma voluntária. O mal que ele causa para nós é porque ele tem uma vibração muito baixa, e essas vibrações muito baixas acaba afetando tanto o ambiente que ele se encontra quanto as pessoas das quais ele está apegado, né? Então, os familiares, amigos, né? Ele acaba trazendo alguns prejuízos para essas pessoas, mas não é de forma deliberada, de forma porque ele quer causar o mal. Ele causa o mal porque ele está já numa outra dimensão, numa outra vibração, e acaba trazendo com ele, muitas vezes, essa vibração baixa, atingindo todos daquele ambiente, tá? Mas, como eu disse, não é de forma voluntária, né? Atinge todos os campos energéticos, desequilibra os campos de força da pessoa, desequilibra o ambiente, né? Vocês já perceberam lugares que você entra e você se sente mal? Parece que você não está à vontade naquele lugar. Ora, possivelmente ali há algumas energias negativas que estão fazendo com que as pessoas nesse ambiente sofram essa influência. Se você for médium, ainda pior, né? Se a pessoa for médium, pior, porque vai sentir essa influência desses espíritos sofredores. Então, nós temos aqueles que são apegados aos lugares e aqueles que são apegados às coisas materiais. Tem aqueles espíritos que ainda desencarnaram, mas mantiveram, porque nós somos as mesmas pessoas, né? Encarnadas, ao desencarnar somos os mesmos. Não vamos mudar da água para o vinho só porque desencarnamos. E muitos espíritos viciados, eles podem acoplar a uma vítima inespecífica. Por exemplo, o espírito, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode, num pensamento dele, ir daqui para Paris, daqui para Dubai, onde ele quiser. A única coisa que o espírito não consegue fazer: beber, fumar, sentir os prazeres da carne. Por que não? Ele não possui mais um corpo físico. Então, para que esse espírito possa sentir o sabor da nicotina, a energia do álcool, a energia sexual, esse espírito vai precisar de uma pessoa encarnada, onde ele se acopla para sentir os prazeres que aquela pessoa está sentindo. Muitas vezes, a pessoa se torna um copo vivo destes espíritos. A pessoa bebe,
e ela acaba dividindo com ele este sentimento, o prazer da bebida, a inebriação que a bebida lhe fornece. Não estou dizendo que você não possa tomar a sua cervejinha, não é esse o problema. Isso aí, nós não estamos dizendo isso. O que estamos dizendo é que muitas pessoas se tornam copo vivo desses espíritos e ele então se acopla a essas pessoas. Não é uma vítima específica. Qualquer um pode se tornar vítima de um espírito errante, de um espírito sofredor. Então ele vai se acoplar para sentir as energias da bebida, dos entorpecentes, a energia do sexo, a energia, várias energias que você está emanando, esse espírito pode se aproximar. Porque para ele sentir o sabor do cigarro, a sensação que o cigarro dá, que a bebida dá, ele vai precisar de uma composição física. Ele não tem mais, então ele vai precisar acoplar em alguém que tenha. E aí, gente, tem muitos desses espíritos que eles escolhem as pessoas certas, né? A afinidade é tudo. E às vezes ele escolhe alguém que deu certo com ele. Ele passa a acompanhar aquela pessoa a vida inteira. Não é por mal, apenas porque ele quer sentir as energias e as vibrações que a pessoa está emanando. Claro que, de tabela, acaba causando um mal a esta pessoa, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho do obsessor. O que é um quiumba? Na linguagem da Umbanda, o que é um quiumba? Um quiumba ou um obsessor, ele é diferente de um espírito sofredor. Também é desencarnado, também é um espírito errante, só que ele causa o mal às pessoas por deliberação, ou seja, querendo fazer o mal. Ele causa o mal voluntariamente, sem medir as consequências. Então esse espírito, ele provoca nas pessoas o próprio sentimento que ele está sentindo nesse momento, tá? E ele vai atuar no campo vibracional das pessoas. Entretanto, ele faz o mal porque ele quer fazer o mal. O obsessor geralmente são inimigos do passado, de outras encarnações, que vêm nessa buscar vingança contra nós. O obsessor é aqueles espíritos que ficam em determinados lugares, nas casas assombradas, né? Já ouviram falar dos poltergeist, que espíritos que fazem barulho, arrastam móveis, para assustar a família daquela casa. Ninguém dorme naquele ambiente. Isso é um obsessor. Ele pode tanto ser um vingador, ou seja, um espírito vingativo que está te perseguindo a pessoa porque ele quer vingança, e no seu apego ele não consegue enxergar a minha pessoa atual, né? Essa configuração corpórea ele não consegue enxergar. No seu apego ao ódio, ao rancor, ele se apega muitas vezes aquele sentimento do passado. Então ele vai enxergar em mim não essa configuração, mas o espírito, a pessoa que eu fui na outra encarnação. Já vi caso, né, tratamos casos de espírito que falava assim: olha, ela se escondeu nesse corpo de homem, mas estou vendo ela. É ela que me traiu, ela que me matou na outra encarnação. Olha como que eles têm este olhar, né, distorcido da realidade, igual muitas vezes as pessoas aqui, né? Pessoas aqui, elas às vezes distorcem a realidade que elas estão enxergando. Oi, Karina. Pode sim. Você quer esperar um pouquinho para você fazer a pergunta? No finalzinho lá para você fazer. Pode ser, Karina?
Então, gente, eles estão às vezes olhando para você, mas não conseguem enxergar você. Ele enxerga quem você foi na outra encarnação. Aí eles vêm perseguir aquela personalidade. Mas você já está reencarnado, acaba sofrendo os ataques desse espírito, desse obsessor. O obsessor, gente, ele pode atuar em vários campos. Nós temos, por exemplo, a fascinação, né? Um espírito que ele vai obsediar alguém na fascinação, ele é um espírito que ele vai começar a te elogiar, a te deixar para cima, né? Fascinado com você mesmo, fascinado com as suas coisas, fascinado com a sua mediunidade. Então é a fascinação, né? Depois nós temos a subjugação, que é quando aquele espírito já toma conta da pessoa, né? Temos a obsessão física, que é quando eles conseguem manipular objetos dentro de casa, conseguem manipular, anular a gravidade, fazer barulhos ou voz direta. São obsessões físicas. E temos depois as possessões, espíritos que tomam o lugar do outro, né? Numa possessão. O espírito encarnado não deixa de estar ali, mas o espírito obsessor toma o lugar do espírito para fazer as suas arruaças na vida, né? Como eu disse, eles fazem o mal porque eles querem fazer o mal. Eles gostam de provocar nas pessoas este mal, tá? Então, diferenciando de novo aí, um sofredor é um espírito desencarnado que está em sofrimento, causa um mal às pessoas, mas não de forma deliberada, de forma involuntária, né? Ele quer aproveitar da sua energia, ou não quer deixar a família, então ele causa o mal, mas de forma não deliberada, de forma involuntária. Agora, o obsessor não, já causa o mal, porque ele gosta de fazer o mal. Também existe, pessoal, no mundo espiritual, aqueles espíritos que são escravizados por outros. Este também atua no campo da obsessão. Mas, assim como o sofredor, ele às vezes não tem uma vítima específica. Ele vai onde lhe é mandado. Então, muitas vezes, nós vimos nos terreiros, né? Manifestar um espírito obsessor em alguém. Manifestar um espírito em alguém da corrente. E aí a gente pergunta, por que esse espírito manifestou? Não tem firmeza na casa? Não tem uma corrente ali firme? Sim, gente, tem. Este irmãozinho, com certeza, foi trazido pela egrégora espiritual da casa para que ele pudesse ser tratado, não é? Ser tratado. Se ele quiser encontrar a luz, encontrar o caminho da felicidade, os mentores da casa podem pegá-lo e levá-lo para um lugar melhor, né? Conforme ele for merecendo, melhorando, ele vai vibrando melhor, passando de um estágio para outro, tá? Estes são escravizados muitas vezes, né? Em obras de feitiçaria negativa, em obras de magias trevosas, as pessoas costumam colocar um espírito desse numa família, numa pessoa, né? Para que possa causar o mal. E o espírito já está tão debilitado e ainda um maior, né, nessa hierarquia, o escraviza para vir fazer o mal às pessoas. Mal comparando, é como o traficante de drogas, né? Lá em cima, no topo, enquanto que aqueles que vendem para ele ficam na linha de frente. O chefe, o dono mesmo, quase não aparece. Que aparece mais são aqueles menorzinhos, né? Mal comparando, é isso que acontece. O chefe da linha lá, da linha das trevas, quase não aparece. Que vai aparecer são esses espíritos menos, vamos dizer assim, menos importantes, mas que é enviado para fazer o mal para alguém. Separar um casamento, fazer fofoca na sua vida, fazer intriga na sua vida.
são esses espíritos que podem vir provocar o mal em você. O chefe da falange, ele não vai se apresentar, tá? Então, pessoal, eles são capturados e muitas vezes levados para um plano melhor, né? Já vi muitas vezes no próprio terreiro, no campo mediúnico, né? Abriu-se o campo mediúnico e eu vi o trabalho feito pelos mentores da casa com esses espíritos, né? Eles pegam esses espíritos, colocam no cantinho do terreiro, aplicam-lhe o passe, às vezes um passe de adormecimento. Quantos que eu já vi ali no terreiro? Os mentores pegando esse espírito, colocando no cantinho do terreiro, aplicando um passe mediúnico, um passe magnético, e eles dormirem, e aí vem os nossos irmãos, recolhe e leva esses espíritos para um lugar melhor, né? Até eles se recuperarem e serem novamente trazidos à Terra para receber mais e mais orientações, né? Ou lá mesmo no mundo espiritual e conseguir sair dessa vibração negativa. Lembrando que não é nada forçado, tá, gente? É oferecido a eles. Olha, meu irmão, você quer encontrar luz, você precisa de luz, e se ele quiser, ele é levado para o mundo espiritual de uma forma mais agradável, né? Gente, Karina, quer perguntar? Pergunta agora, filha. Já deixa ela perguntar, que eu já talvez tenha a ver, né? A dúvida de um sempre há a dúvida de outro também. Ah, tá. Pai, eu já vi falar que médiuns que depois de muito tempo na corrente descobrem que suas entidades eram eguns. Isso me deu muito medo, inclusive. Isso é realmente possível? É sim, e eu já vou falar disso depois, tá bom? Aguarda aí. Que tipo de problema estes espíritos podem causar, né, na nossa vida? Qual o prejuízo desses espíritos em nossa vida? O sofredor, geralmente ele causa um nervoso na pessoa, né? Aquela vontade de chorar do nada, né? As pessoas podem piorar o quadro da depressão. Um parênteses aqui, não é que a depressão ela é causada por um espírito, não é isso. A depressão é uma doença do corpo físico, doença mental do corpo físico, tá? Entretanto, imagine um toco de lenha com uma rachadura. Aí você coloca uma cunha ali e vai batendo. Uma hora aquele toco vai rachar. A depressão muitas vezes é uma brecha, é uma cunha, é uma fenda. E o obsessor só tem o trabalho de colocar uma cunha e ir batendo, até que abra totalmente este toco, né? Então, a depressão é uma doença física, mas os espíritos obsessores podem atuar na depressão para levar a pessoa cada vez pior, tá? Então eles podem tanto te causar dores que um exame físico não encontra, eles podem dor de cabeça, a depressão piorar, pode te dar vontade de chorar, fica nervoso à toa sem motivo, né? Pensamentos intrusivos na sua mente. O que é um pensamento intrusivo? Já sabe aquela música do gás, né? Na sua rua? Que quando você ouve uma vez fica o dia inteiro na cabeça? É a mesma coisa. Quando você menos espera, está cantando a música. Isso é um pensamento intrusivo. Você não consegue retirar da sua mente, tá? Quem introduziu? Os espíritos que estão ali obsediando uma pessoa, tá? Além disso, gente, eles podem, pela sua baixa vibração,
deixar você desanimado, você não querer mais ir para o terreiro, ir para a igreja, né? Não querer mais ir para a sua religião, porque ele sabe que na sua religião, no seu terreiro, ele pode ser descoberto. E aí ele não vai querer que você o descubra e ele perca então ali o seu elo, né? A sua fonte de energia, tá bom? Espíritos obsessores, gente, eles também têm uma grande afinidade com pessoas que não têm conhecimento, muitas vezes, tá? Acaba mistificando tudo, né? Já viram algumas religiões? Tudo é o diabo. Tudo é o diabo que provocou. E muitas vezes não é, né? Nós, muitas vezes, deixamos a porta aberta. E se a porta está aberta, qualquer um pode entrar, tá? Então nós temos que ter o conhecimento para que esses espíritos não se aproximem de nós. Toda vez que você sentir isso, opa, peraí, você não faz parte do meu hall de amizade, né? Obsessor pode ser também como eu já disse agora há pouco, né? Um desencarnado para com o desencarnado, onde ele escraviza, né, o outro. Mas também pode ser encarnado com encarnado. Isso pode ser um obsessor. Percebam que muitas vezes as pessoas querem terminar um relacionamento, termina o relacionamento, mas a outra pessoa não deixa em paz. Isso é um obsessor encarnado. A pessoa abre as portas da sua casa para uma amizade, mas aquela pessoa começa a minar a vida da pessoa. Começa a trazer intrigas no casal, trazer fofocas no casal. Isso também é uma espécie de obsessor. Então nós temos que blindar a nossa casa, gente. Nossa casa é o lugar sagrado, onde nós temos comunhão com nossas entidades, nós temos comunhão com a família. Não é lugar de você receber todo mundo na sua casa. Não é lugar para receber na sua casa, dar um jantarzinho, um almoço, para dormir na sua casa. Tenha muito cuidado com isso. Não abra suas portas para qualquer um. Não abra. Não abra. Quer visitar a casa, vem visitar. Mas na hora de ir embora, vai para casa sem dormir. É muito mais seguro para você. Tá bom? Bom. Gente. Cadê aqui? Um obsessor, ele tem as suas características próprias. Como que eu vou identificar um obsessor? Além de tudo que eu já falei, a Karina perguntou se pode haver entidades, né? Esquiumbas se passando por entidades em um terreiro. Olha, Karina, até pode, tá? Aí eu já vi isso acontecer. Entretanto, para isso acontecer, a casa tem que estar descoberta, tá? Como vocês sabem, o terreiro, ele é um lugar seguro para manifestações mediúnicas. O terreiro, o centro, onde tem proteção dos bons espíritos, é um lugar seguro para que se possa incorporar, manifestar os espíritos, mas no terreiro, tá? Existe uma segurança, uma firmeza, né, na tronqueira, uma firmeza no congá. Então isso tudo é uma segurança. Se essa segurança falha, se o pai de santo baixa seu padrão vibratório, neste local pode começar a incorporar espíritos que se passam por entidades, sim. Não é uma coisa impossível de acontecer. Mas, como eu disse a vocês, tudo é vibração. Vibração. Tudo é vibração, tá?
se você dá lugar para esse espírito, ele vai entrar sim, sem problema. Tá? Por quê? Porque você está dando brecha para esse espírito. Você baixou o padrão vibratório. Existe uma coisa que eu sempre falo às pessoas, que retira o seu axé, retira a sua proteção. E você pode estar no melhor terreiro, no mais firme que existir. Se você não vigiar com o seu padrão vibratório, você vai sim pegar um carrego de espírito negativo. A fofoca, o ofofó, né? É o principal elemento que tira a axé de uma pessoa. Aí, se a pessoa entrar por esse caminho, ela vai sim receber espíritos de baixa vibração, tá? Então, não é muito incomum, não. Eu já vi isso acontecer e não foi uma e nem duas vezes. A Karina falou, já viu o casal que a esposa tinha um e o espírito atrapalha o casal. Não só o casal, ele vai atrapalhar toda a sua vida. A sua vida. Se você vibra no campo dele, não vai adiantar fazer nada. Pode fazer ebó, fazer o que for. Se você não sair do campo vibracional deste espírito, não vai adiantar. A melhor maneira de se livrar deles é saindo do padrão vibratório desse espírito, porque ele vai ficar perdido. Se você manter esse padrão junto a ele, ele vai continuar no seu pé, tá? Então, gente, não adianta. Não existe banho de erva, não existe nada que vai proteger você se o seu padrão vibratório for baixo. Se você vira e mexe, está envolvido em fofoca, vira e mexe, está envolvido em problema, compra e não paga, não cumpre as suas responsabilidades, não tem nada nesse mundo que vai te ajudar se você não melhorar o padrão vibratório, tá? Então, pessoal, como eu estava falando aqui, identificar um quiumba é muito fácil. Sabe por quê, gente? Porque eles têm uma linguagem própria. O obsessor tem a sua linguagem própria. Até podem tentar disfarçar o momento, né? Mas no fundo ele acaba entregando, né? A que veio. Por quê? Eles não conseguem manter muito tempo, o seu papel, não é? Um espírito que vem em um terreiro, que vem em algum lugar, falando palavrões. Gente, não é de luz, é obsessor. Muitas vezes está tomando conta do terreiro inteiro. Espírito que bebe, a pessoa bebe até cair. Já vi lugares que dão uma festinha para determinada entidade e bebem até o povo sair torto de lá. O intuito da Umbanda não é beber cachaça. Os espíritos de Umbanda não é para beber. Se quiser beber, vai pro bar, para o boteco. No terreiro não é lugar. Isso, gente, é porta certa para o obsessor. É porta certa para que o Umba entrar no terreiro. Ah, então eu vou tomar lá a minha pinga, a minha cachaça, a minha bebida, até entortar. Sai falando mole no terreiro, pisando duro. Aí passa numa blitz, a polícia para, prende seu carro. Ai, fui vítima. Você provocou. Então, é muito fácil identificar. Espírito que vem tirando roupa, tirando camisa. Gente, não é espírito de luz. Vamos acordar. Paramos com essa história. Vamos ser racionais. Espíritos que têm sensualidades. Vai no terreiro para cantar as pessoas. Para passar a mão nas pessoas. É obsessor, não é espírito. Não é espírito de luz. Acordemos, pessoal. Acordemos.
Acordemos. Essa semana eu soube de um assunto que eu fiquei de cabelo em pé. Cabelo em pé. Porque a pessoa usava a entidade para dar em cima dos filhos de santo da casa. Que absurdo é esse? É obsessor, sem dúvida. E eu falo sem medo de errar. É obsessor. Estão dando lugar a espírito obsessor porque acha que é muito bonitinho, né? Tirar a camisa, se mostrar, encher de cachaça, cantar os outros, cantar as outras. Gente, terreiro é lugar de você espiritualizar. Quer namorar? Baixa o Tinder. Quer namorar? Baixa o aplicativo de namoro. Terreiro não é lugar de procurar casamento. Terreiro não é lugar de procurar se envolver com as pessoas. É lugar de você respeitar, lidar do seu sagrado. Não é lugar de estar se pegando com alguém, se abraçando, se beijando. Não, não é lugar disso, gente. O terreiro é lugar de você cuidar da sua espiritualidade. Cuidar de você, da sua família. Amar. No sentido fraterno. E depois o Pai de Santo chega e fala: ah, o cara é ruim. O cara é ruim porque chama minha atenção. Gente, não é lugar dessas coisas. Então, identificar o obsessor é muito fácil. Tudo que sai fora do que a Umbanda prega é obsessor. Saiu fora do que a Umbanda pregou é espírito obsessor. Saiu fora do amor, da caridade, é obsessor. Se você quiser ter um casamento feliz, uma vida feliz, melhore seu padrão vibratório. Melhore as suas companhias. Não ande com quem é pior que você. Não é? Não ande. Não, aqui, quem perguntou aqui? A Rai. Não dá, não é assim não. Veja bem. Como eu disse agora há pouco, há alguns espíritos que são trazidos pelos nossos mentores, tá? Eles estão trazidos pelos mentores da casa para que eles possam ser tratados, né? Chegou alguém no terreiro, alguém todo carregado, todo cheio daqueles piores espíritos, né? Chegou no terreiro, participou da gira, recebeu o passe. Imagina você mexer no vespeiro, né? Você foi lá, cutucou o cacho de marimbondo. Vai voar marimbondo para todo lado, né? E aí, esses espíritos que saíram ou que foram incomodados, eles ficam meio perdidos. E o mentor da casa pode pegar esse espírito que está ali, trazer para um médium de transporte, para um médium da corrente, mas que seja um médium firme, que consiga se lidar com isso. E aí, esse médium pode receber essa entidade e nesse momento ser tratado pelos espíritos que tomam conta daquela coroa, daquele médium, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava num trabalho e chegou uma moça, ela chegou da rua já incorporada. O espírito dizia que ele tinha sido enforcado. E nós ali no trabalho entramos em prece, em oração, e ele então se manifesta num médium que estava à mesa, estava sentado na mesa, manifestou aquele espírito naquela pessoa, e ele falou: olha, eu estava passando por aqui, me pegaram, colocaram nessa moça e eu entrei aqui, porque eu vi uma luz e entrei. Eu entrei e agora eu estou nesse corpo aqui, não sei o que está fazendo. Aí os mentores da casa conversaram com ele, orientaram esse espírito e ele foi resgatado. Então nesses casos, daí muitas vezes são resgates que o próprio espírito da casa, ali, os mentores da casa, estão fazendo com que ele seja tratado, tá? É diferente. O médium é firme,
O médium fez seus preceitos, o médium ora, o médium firma sua vela, o médium cuida do seu Exu, o médium, entendeu? É um médium firme, ele está pronto para o trabalho. Aí o espírito pode manifestar para ser ajudado, diferentemente daquelas pessoas que todo trabalho tem que manifestar um Egum. Acabou a gira, cai Egum para todo lado. Não, isso já não é comum. Não é comum, tá? Outra coisa que eu vi, gente, uma vez, a gente era no centro, né? Num determinado lugar aí, e acabando os trabalhos, 9 horas da noite, 9h30, bateram no portão com muita força, muita força, muita força. Aí o dirigente da época foi abrir o portão do terreiro. Era um pastor de uma igreja, pedindo pelo amor de Deus que fôssemos até a sua igreja, que tinha um demônio lá nessa igreja que tinha causado o maior transtorno. Batido na mulher do pastor, quebrou o banco da igreja, fez uma arruaça terrível na igreja. E aí, esse lugar que eu frequentava, não tinha esse trabalho muito extensivo de ir, né, na casa e tal. Mas o dirigente da casa falou, olha gente, a gente não faz esse tipo de trabalho, mas nós vamos lá. O que está acontecendo? Ele já era idoso, bem idosinho, foi na frente, com a bengalinha dele, um amor de pessoa. Chegou lá, gente, a pessoa estava incorporada como espírito, de costas para a rua, olhando para o altar. E quando esse irmão chegou na porta da determinada igreja, ele falou, o que você veio fazer aqui? Aí o irmão disse, olha, meu irmão, me acompanhe, você está equivocado, está sendo covarde com essa pessoa. O espírito falou, não, eu passei aqui e eles me chamaram de demônio e me seguraram. Eu comecei a quebrar tudo. Então ele foi levado para o trabalho que estava acontecendo lá nessa casa. E ele manifestou lá na mesa mediúnica. E o espírito que estava lá falou, olha, eu estava passando, perdido, e eu fui levado para aquela luz que tinha naquele lugar, mas me seguraram, me bateram e eu fiquei revoltado. Então muitas vezes os espíritos eles são atraídos por luzes, né, pela energia boa do lugar, mas como lá naquele lugar eles não conheciam, não entendiam da situação, o trataram como um demônio. Então ele ficou revoltado, tá? Então acontece sim, mas o médium tem que estar preparado. Que mais? Outra característica de um quiumba, ele sempre vai provocar constrangimentos no grupo. Invariavelmente, espíritos que chamam a atenção das pessoas no meio de todo mundo, envergonhando filhos da casa, envergonhando pessoas. Gente, não se engane, não é espírito de luz. Ali, ó, já o mentor já está muito longe. Quem está atuando naquele lugar é um quiumba. E eu falo sem medo de errar. Por quê? Um espírito de luz, por mais errado que eu estiver, por mais errado que você estiver, ele vai te acolher. Ele vai passar a mão em você, no sentido de acariciar. Ele vai te ajudar. Ele não vai te colocar, te condenar, vai te apontar e gritar e brigar e te fazer passar vergonha, ou abrir a sua vida para todo mundo ficar sabendo. Não. Estes não são espíritos de luz. São quiumbas dentro dos terreiros, quiumbas dentro das casas espíritas, quiumbas dentro das religiões. E quem que traz ele? Nós médiuns, nós pais de santo, nós mães de santo, trazemos esses espíritos para dentro do nosso terreiro. Depois queremos reclamar, porque se a minha vida não estiver boa, se a minha vida não estiver com um elevado padrão, vou atrair tudo quanto é espírito ruim na minha vida, tá? Também esses espíritos são mistificadores. Como eles gostam de mistificar. Tudo é místico. São ligados muito a rituais, né? Olha, hoje
é ritual disso, amanhã é ritual daquilo, depois de amanhã é ritual daquilo. Por que que eles fazem isso, gente? Para mistificar. Mistificar é querer enganar. Enganar a pessoa porque eles querem, né? Já cansei de ouvir espíritos mistificadores querendo comandar o grupo. E a primeira coisa que eles fazem, gente, é elogiar o grupo. Eu lembro de um que um dia chegou e falou assim: olha, meu irmão, você está indo no caminho certo. Olha, a sua casa está maravilhosa. A sua casa está cheia. Que bom, meu irmão. O espírito falando na boca da pessoa. Olha, o irmão está fazendo um trabalho direitinho. Aí, gente, já me acendeu um sinal vermelho. Porque não precisa de elogios. Não precisa encher a bola de ninguém. O nosso trabalho ali é um trabalho como uma ponte. Nem o mérito é meu, nem o mérito é de ninguém. O que ele queria? Encher o meu ego. Ah, verdade, irmão, verdade. Olha como é que tá isso aqui. Aí ele disse, mas... Ai, gente, falou mais. Pode saber que tem alguma coisa, né? Olha, você é uma boa pessoa, mas... Invalidou o que falou. Mas, irmão, tem alguns preconceitos. Eu falei, eu? Preconceito, irmão? Como assim? Ah, o irmão precisa abrir mais a cabeça para determinadas coisas. Mas não falou o que era. Eu disse, então, o senhor me fale. Me fale qual que é o preconceito que eu tenho que melhorar, porque eu preciso melhorar. Ai, não, irmão, porque tudo tem energia. Sim, concordo com o senhor. As pedras têm energias. Os cristais têm energias. O sangue tem energia. Vocês entenderam o que ele queria fazer? Entenderam qual era a intenção desse espírito? Pedra tem energia. Cristal tem energia. O sangue tem energia. Falei, meu irmão, quando eu precisar de alguma orientação, os meus guias da minha casa vão falar comigo. Eu já queria introduzir alguma situação que nós não temos costume, gente. Umbanda é Umbanda. O sangue é de outra religião, não é nosso. Não lidamos com sangue. Não lidamos com matança. Mas esse espírito já queria que nós começássemos a trabalhar dessa forma. Entende como que eles são astutos? Eles já vêm ali, ó, querendo te elogiar, te encher a sua bola. Você vai ser o cara, irmão. Você vai ser o cara. Mas, irmão, faz tal coisa. Vai por esse caminho. E se a gente der ouvido, acabou com tudo, tá? Agora, o que é mais importante? Como vamos nos livrar desses espíritos? Como fazer para se livrar de espíritos obsessores? Como fazer? Primeira coisa, atraindo os bons. Se eu quero me livrar do mal, eu atraio os bons. Como que eu faço isso? Me entrego à oração, às preces. Firmo minha vela dentro de casa. Cuido da minha quartinha do anjo de guarda. Sua quartinha está acesa? Sua quartinha, sua vela de anjo de guarda está acesa? Sua quartinha está sendo cuidada? Você dá comida para o seu Exu? Já deu comida para o seu Exu? Já tomou seus banhos de erva? Qual foi a última vez que você fez uma prece? Uma oração? Você lembra? A última vez que você ajoelhou e orou, e rezou, fez uma prece, você lembra? Para atrair os bons espíritos, nós repelimos o mal. Para espantar o mal, nós atraímos
o bem. Atraindo esses espíritos bons na nossa vida, nós vamos elevando o nosso padrão. Eventualmente a gente dá uma escorregada, né? Mas nosso padrão é esse. Precisamos disso, gente, na nossa vida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa live, gente. Curta, né? Manda para um amiguinho que precisa ouvir. Tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer. A gente tá ao vivo, né? Dá para fazer a pergunta ainda. Vocês gostaram, gente, do assunto? Tem casa que não permite acender velas para os guardiões dentro de casa. Isso atrai? Não. Gente, isso é uma mística muito errada. Nós pregamos tanto que Exu não é diabo, que Exu é do bem, que Exu é maravilhoso na nossa vida, e a pessoa não pode acender uma vela dentro de casa para Exu? Ué, qual que é a lógica disso? Então Exu é do mal. Entende? Então isso era um costume antigo que não tem fundamento nos dias de hoje. Pode acender vela dentro de casa sim, para quem você quiser. Não atrai espírito negativo. O que atrai espírito negativo é o seu pensamento, são as suas ações. Isso atrai. Mas uma vela não atrai. Acenda. Incense sua casa. Seja um bandista de segunda a segunda, viu? Não só no dia da gira, não, né? Seja um bandista firme, tá bom? Que bom que vocês tenham gostado, gente. Que bom, que bom. É um trabalho que a gente vai fazer de formiguinha, né, gente? Trabalho de formiguinha. Então, pode acender vela assim. Alguma outra dúvida, gente? Pra vocês, a gente encerrar, pra vocês almoçarem, né? Ainda não almocei. A Maria tá fazendo almoço aqui. O padrinho tá lá fazendo almoço. Diz que ele é a Maria hoje. Fazendo almoço. Que bom, gente, gostei. Hoje à tarde tem ensaio da nossa corimba, tá bom? Ah, Dai, eu te agradeço por vocês acompanhar, né? Agradeço por acompanhar o pai de vocês aqui. Fraquinho ainda, né? Mas estamos aí no caminho certo. Ah, então tá certo, Ellen. Tirou muitas dúvidas. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês. Tudo deve haver propósito. Essa semana alguém falou pra mim assim, eu tava num boteco, num bar. Quando eu vi, tinha um Zé Pilintra dançando lá no meio do povo. Falei, quem? Oi? Tipo, como assim? Num boteco? É, no boteco, um sambinha lá, povo tocando. E o seu Zé manifestou. Eu falei, meu amor, pode ser qualquer coisa, menos seu Zé. Não era. Gente, qual que é o propósito de um espírito de luz como Zé Pilintra? Manifestar num boteco, gente, cheio de gente bêbada. Não era seu Zé, era um espírito obsessor. Boa tarde, Valéria. Entende, gente? Então, todas as coisas devem ter o seu propósito. Manifestação espiritual tem que ser no terreiro, guardado, todo mundo ali dentro da mesma egrégora. Lógico que se você já trabalha com espírito dentro de casa, que você seja um pai de santo, uma mãe de santo, pode trabalhar, receber em casa, tá? Porque eu já tenho costume, tenho a firmeza bonitinha, tudo certinho. Agora, não é para estar recebendo espírito em casa a qualquer momento, né? Pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Sugiram, né, temas para que eu possa trazer para vocês, né? Sugiram temas para a gente poder trabalhar em cima de alguns assuntos, tá bom?
Então hoje às 4h30 haverá ensaio da Corimba. Quem conseguir ir, boa coisa é, boa coisa faz, para ensaiar os pontos. A quarta-feira, trabalho de ensinamento na nossa casa. Vamos falar sobre a mediunidade, né? O que é, como é que ela se manifesta e assim por diante. Tudo bem, gente? Esperamos vocês com todo amor e carinho no nosso coração, tá? Se ficou alguma dúvida, mande nos comentários. Nós vamos estar respondendo. Não esqueça de compartilhar, de curtir e compartilhar essa live, tá bom, gente? Nós temos um canal na rede vizinha também, tá bom? Entrem lá, procurem Águas de Oxalá, vocês vão encontrar. Eu vou tentar postar esta live lá. Se eu não conseguir, eu vou tentar fazer semana que vem simultâneo, tá bom? Entra lá, dá um likezinho, tem mais vídeo no nosso canal na rede vizinha, pra vocês curtirem, tá bom? Fiquem todos bem, que Oxalá abençoe a todos, que todos possam ter um fim de semana extraordinário, que as bênçãos de Deus, dos orixás, possam tocar a sua vida, naquilo que você mais precisa. Que tudo que você precisar na noite de hoje, no dia de hoje, possa acontecer na sua vida. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos em paz e bem. Tchau.